O futebol italiano mira dois goleiros do Internacional. Um promessa das categorias de base que está muito atrás na hierarquia dos arqueiros do técnico Roger Machado e ainda busca um lugar ao sol no futebol profissional. O outro foi campeão gaúcho pelo Inter, titular, goleiro menos vazado do gauchão e o destaque da posição no campeonato. Eu estou falando sim do Antony. E também algumas informações sobre o retorno de Sérgio Rocher e o que o Inter pretende fazer com seus arqueiros agora na volta da temporada, depois do Super Mundial. Rafael Borré diz não a um time da Argentina e o Internacional se prepara para uma semana que começam a vir as propostas para os principais jogadores. Mas e a janela, como é que fica? A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve para fazer parte dos quase 70 mil parceiros que a gente tem por aqui. A gente está com 65, quase 66, né? Estamos aí, ó, indo devagarzinho até a nossa meta de 70 mil inscritos ainda no final dessa temporada. Lembrando sempre também que a KTO.bet.br é minha parceira aqui do canal e ela pode te dar a oportunidade de tu conquistar R$1 milhão. É a Liga do Milhão, cara. É a maior liga de palpites do Brasil. Maior, ninguém bate. E pode te dar, além do milhão, prêmios semanais, prêmios mensais e muita coisa bacana aí rolando lá em KTO, beleza? KTO.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos. Não te esquece disso e, principalmente, brinca com moderação e responsabilidade. Bom, primeiro de tudo é o seguinte, é uma semana que o Inter acaba o período de férias, né? E a partir do momento que acaba o período de férias, volta o departamento de futebol como um todo, reuniões, encontros, perspectivas, possibilidades de mercado, saídas, o que está acontecendo agora na janela do Internacional. Com a necessidade de fazer uma venda, o Inter começa a pensar nos timbrados que vem chegando. Para Vitão, para Wesley, para Gustavo Prado, para possibilidades, de repente, de até outros jogadores da base. E aqui a gente tem alguns nomes. Primeiro, o Cruzeiro confirma que fez uma proposta, sim, oficial para o Inter por Vitor Gabriel e que, principalmente, colocou o Lautaro Dias, atacante, que o Inter já teve interesse argentino, no pacote que pretende dar jogadores aqui. O Cruzeiro fala abertamente com os repórteres, tá? E aí, além, claro, né, do Lautaro Dias, outros jogadores que podem estar escanteados lá. O Inter, por sua vez, respondeu para o Cruzeiro: de nenhuma forma eu faço esse negócio por troca de jogador. Só se tu for lá e botar um dinheiro, um cash, pila. E aí a gente não consegue falar com o Internacional, que obviamente, né, não sei se está por conta das férias ou está simplesmente não atendendo os repórteres. E olha, eu tenho falado até com alguns colegas, né, da imprensa, dificilmente conseguem também algum retorno dos dirigentes do Internacional. Mas, além do Vitor Gabriel, a gente tem a possibilidade de dois negócios rodando aí. A gente falei pela parte da manhã, né, sobre a questão do Ricardo Matias, bastidores sobre a possibilidade do fundo árabe levar ele para o futebol dos Emirados e tal, tá aqui em cima, depois tu busca. Mas tem uma informação da GZH sobre uma ida para a Itália, tá? E aí é o Henrique Menck jogando no Como da Itália, é um clube de menor expressão, mas que fez um aporte financeiro tremendo nessas duas janelas agora, ao longo da temporada e mais na janela do início do ano, e também um Atalanta da Itália. Essa é uma apuração que estou fazendo com o Leonardo Moll da Bandeirantes,
que eu acho que é importante a gente pegar e destacar. Primeiro é o seguinte, o Menck, ele seria cedido, empréstimo de 1 ano, com possibilidade de compra ao final do período, muito semelhante ao que outros jogadores fizeram, né? Tipo Matheus Dias, que foi para Portugal, também foi um lateral esquerdo, o João Peglon também, que foi para Portugal. O Inter tenta fazer, né, às vezes, com a sua base, esse intercâmbio. Se ele vai bem, acaba contratado. Se não, o passe fixado, não cumprido, volta para o Internacional e tenta seu lugar ao sol aqui. O que é o negócio, tá? O time lá, ele foi campeão, na verdade ele não foi campeão, tá? Ele é comandado pelo Fábregas, tá? Que é campeão da Copa do Mundo de 2010, e aí sim, né? Jogou no Barcelona, jogou no Chelsea, jogou no Arsenal, é um cara que tem uma expressividade muito grande. Só que só pra gente entender, tá? O que é a parada. Hoje o Henrique ele tá atrás do Rocher, do Ivan, do Antony e do Gabriel Jesus. Ele tem jogado aí alguns jogos pela equipe sub-20, tá? Jogou 9 partidas da categoria, mas também espera uma vaga no profissional. Hoje ele não vai, com 4 goleiros ele jamais vai subir. Então a ideia primeiro é negociar ele. Segundo, o time lá, cara, tava dando uma olhada aqui, ele investiu muito dinheiro agora na primeira janela do ano, tá? Foram quase 50 milhões de euros. E também outros milhões ao longo da temporada em termos de salário e até mesmo em reestruturação de time. O que se fala que ele, além de ter subido, né, 2024-2025, teve 10º lugar no campeonato italiano, ele vai vir muito forte aí entre os clubes emergentes daquele país. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o Atalanta vindo em cima do Antony. E aí aqui eu acho que a gente ainda pode tirar mais dinheiro. São 3 milhões de euros, uma proposta que viria para o goleiro que foi titular do Inter agora no Campeonato Gaúcho, vem sendo titular nas lesões do Rocher, também do Ivan. O Ivan volta depois da lesão do joelho e não consegue tirar o Antony. E aí os caras querem dar 3 milhões de euros por esse jogador. Eu acho pouco. Eu acho que a gente já tem um pouquinho mais de perspectiva com o Antony. Por quê? Só para ter uma ideia, lembra quando o Kehler estava muito bem e o Vasco quis dar 4 milhões e meio, quase 5 de euros pelo jogador? E o Inter não quis. Então, se o Kehler, naquela época que era mais velho, bateu 4, 4,5, o Antony, que é mais jovem, que está jogando como titular, que foi inclusive o melhor jogador agora do último estadual, eu acho que ele vale um pouquinho mais. Se o Inter der uma forçadinha, talvez tire esse jogador. E por que eu estou falando de forçada? Porque se o Inter daqui a pouco segura, vende o Vitão, vende o Antony e segura o Vitão, já é muito melhor do que perder o seu zagueiro titular. Porque o Antony tem a reposição do Rocher, que vai voltar agora a treinar normalmente na primeira semana de julho, em cima da recuperação dele da cirurgia na mão, fez aquela troca de pino e tudo mais lá, que foi noticiada, e que provavelmente na Copa do Brasil e Libertadores deve ser o Rocher, o titular. Isso é a perspectiva do departamento de futebol. Então, tu tem o Rocher como titular, o Ivan, que foi contratado para ser o primeiro reserva, e o Antony podendo fazer um negócio. Muito melhor, talvez, do que ter que vender a preço de banana um Gustavo Prado, ou ter que vender um Wesley, perder um titular, um jogador que é meio híbrido, joga tanto da esquerda quanto na direita, porque só tem 50% dos direitos, e aí pegar um valor irrisório. Pensa lá, se ganhar uma oferta de 8, 9 de dólares, que era o México, que estava fazendo 4,5 só para o Inter, é pouquíssimo. Então talvez seja melhor dar uma trabalhada nessa questão do Antony. Outro cara que recebeu sondagens e disse que não quero nem conversar, foi o Rafael Borré, um clube da Argentina, Independiente. Ele veio para o staff do jogador perguntar: e aí, meu, qual é a tua ideia aí? Tu tá afim de repente deixar o Beira-Rio? O Inter aí meio que titubeando com o Valência, com o Ricardo Matias, está contratando mais os jogadores para o ataque. O que te parece aí? Como é que tu entende tudo isso? E o Borré disse: não, estou feliz aqui, quero continuar aqui e vou disputar alguma coisa ainda esse ano, além do Campeonato Gaúcho. O Borré, se a gente pegar e olhar, né, cara, foi
um dos jogadores que vieram agora das últimas transferências, que mais vestiu camisa do Inter, né? Que chegou aí numa comunidade aqui, num lugar mais humilde de Porto Alegre, para conhecer um pouco da comunidade que tinha um projeto de futebol e tal, imbuído também com as coisas da torcida, conversou já com a torcida em diversos momentos em que o bicho estava pegando na questão do futebol. Então, acho que a gente pode ficar mais tranquilo com a questão do Borré. Mas, conversando com alguns colegas daqui, que também são muito bem informados, muita gente com a expectativa de, propostas chegarem. E aí o Inter vai ter que pegar e entender o melhor caminho e o melhor plano aí para a sua janela. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que tu pode pegar, esse moletom aqui, esse moletom aqui é da Espírito Santo. Tu pode ir lá na Arcadame, que agora tem até Nike na Arcadame. Além da Enzo Milano, Calvin Klein, Hangar 33 e tantas outras marcas, agora tu encontra até Nike para tu dar uma curtida lá e sair bonitaço pro teu inverno, beleza? Coleção outono e inverno bombando. Tem desconto, claro, para quem vier aqui do Ernest. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.